Então, governador, cara, primeira coisa, você é, a princípio, um pré-candidato à presidência da República no ano que vem, e esse é mais um capítulo, seria mais um capítulo da tua vida pública, que começa há mó tempão atrás, né? Pra começar, você foi eleito deputado federal em 90, aí depois senador em 14 e depois governador em 18. Né? Perfeito. Então é muito tempo que tu tá nessa estrada aí, tá? Então eu vou começar por uma coisa mais pessoal mesmo, que é o seguinte, cara, tu não cansou ainda? Pelo contrário, Igor, eu tô num ânimo ímpar, uma vontade enorme. Com essa experiência que eu tive, se você me autorizar aqui, né? À vontade. Você sabe. Deixa eu me apresentar, porque talvez a maioria aí dos seus É possível. não me conhecem, às vezes só ouviram falar, e eu tendo essa oportunidade aí de poder chegar aí a milhões e milhões de pessoas. Bem, eu sou do estado de Goiás, eu me formei, sou médico, me formei no Rio de Janeiro, eu trabalhei a vida toda na área da ortopedia, e daí eu fiz cirurgia de coluna, fui me especializar na França para fazer cirurgia especializada nessa área de traumas, tumores e tudo. Depois eu resolvi voltar para Goiás. E aí eu comecei, naquela época, em 86, criar um movimento no Brasil, até muito forte politicamente, para fazer com que o Estado se ocupasse das terras brasileiras. E que então começou... Uma espécie de reforma agrária? A reforma agrária que era movida pelo MST, que era aquele movimento do Sem Terra, e naquele momento eu também criei um movimento para dizer, calma lá, o direito de propriedade, a terra produtiva, ela não pode ser invadida, calma. E aí nós criamos um movimento que garantimos esse direito na Constituição brasileira. Então, o começo da minha vida foi aí, depois eu já comecei de candidato a presidente em 89, era o mais jovem, e depois dessa sequência, fui 5 vezes deputado federal, depois senador e agora governador do estado. E quando você me pergunta do meu ânimo, é porque eu sou extremamente otimista. Tá certo? Até porque eu sou cirurgião de coluna, né, cara? Bom, é bom que seja otimista. Não é verdade? Só aquelas lesões graves ali, você tem que ter otimismo. E além do mais, Igor, é que você vê, cara, quando você é possível você palpar o resultado. Quando você chega num estado, igual eu peguei o estado de Goiás, tá quebrado, inviabilizado, corrompido, só notícias ruins, só era visto nacionalmente com escândalos, né? E de repente, depois de 6 anos e meio, 6 anos e 8 meses, você vê o estado hoje sendo referência no Brasil, a melhor segurança pública, a melhor educação do Brasil, a prestação de contas com o maior grau de transparência do gasto do dinheiro público. É um estado que vai na área da inteligência artificial acima. Ainda o governo federal nem votou, nós já temos uma lei própria, já temos uma área de hub tecnológico, avançamos num centro de excelência de inteligência artificial, estamos desenvolvendo cada vez mais essa parte. Então, você nota o seguinte, é que isso tudo, saúde, é educação, é segurança, é programa social, é rodovia, você vê o estado pujante, aí você fala, poxa, cara, um Brasil desse, o que precisa é de um governante que esteja do tamanho da cadeira da presidência. Entendi. É isso que você precisa, é acreditar nesse país. Eu acredito demais. Eu sou pessoa que eu vejo que você pode transformar. Nós não podemos mais perder espaço. Você vê o Brasil no BRICS, você vai na China, ela já está tão longe da gente que você não alcança mais. Aí eu fui para a Índia. Falei, bom, agora vamos ver aqui. Mas do ponto de vista da tecnologia deles, eles já estão muito mais do que nós. Tá certo que o quadro social deles é muito mais grave do que o nosso, sem dúvida alguma. Mas do ponto de vista do avanço deles, do crescimento, da expansão deles, eles vão hoje crescendo numa proporção, deixando o Brasil. E nós temos toda uma estrutura, Igor, que ninguém tem. As condições climáticas nossas, terra, mineral, tá certo? Um subsolo riquíssimo. E nós temos toda essa capacidade de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e nós estamos aí, poxa, ficando para trás de países que não têm condições de competir conosco. Mas para fazer esse trabalho que você estava descrevendo lá no estado de Goiás, com certeza toda a tua carreira política e a experiência que você juntou nesse tempo aí foi importante, mas é uma cadeira um tanto diferente de um deputado federal ou de um senador. Totalmente diferente. Qual que é o segredo? Porque o segredo é ser um gestor habilidoso, o segredo é montar um time bom, é o quê? Porque assim, a política, ser um governador, ser um presidente, tem um detalhe que eu não sei se a população em geral presta a atenção que deveria, que é
tem lá o executivo que precisa lidar com o legislativo de maneira harmônica e fazer tudo funcionar com uma boa habilidade política acima de tudo, não é? Então, qual que é o segredo, Caiado? O segredo é o seguinte: primeiro você entra num processo de aprendizagem. Qual que é? Você está na Câmara dos Deputados, você é 1.513 avos. Você está no Senado, 1.81 avos. Ou seja, você precisa ter isso que você falou. Você precisa ter habilidade para você construir uma maioria, você aprovar um projeto. Sim. Você entendeu? Então, quer dizer, você sabe que você tem uma pretensão, você quer votar o projeto, mas você tem que acertar o projeto. Às vezes você não consegue fazer com aquele texto que você quer, mas você consegue aprová-lo, porque você tem habilidade, você tem credibilidade naquela área que você faz, você vai indo e vai construindo e vai achando soluções que, ao aprovar aquele projeto, você resolve milhões de problemas. Bom, aí você entra para a parte de executivo. Então, a primeira vez que eu assumi foi em 2018. E aí, você me pergunta qual é a chave de poder fazer com que as coisas funcionem. Primeiro, o executivo, ele não briga com outros poderes. Idealmente. Não briga com outros poderes. Entendeu? Você não tem que brigar com o poder. A pessoa, quando briga, é porque não quer trabalhar. Entendeu? Entendi. Aí ele arruma uma causa. Ô, Igor, eu não posso fazer nada porque eu briguei com o Congresso, eu briguei com o Supremo, eu briguei com o Tribunal de Contas da União. Então, você fica naquele negócio, briguei com o Procurador, o Ministério Público. Então, você fica achando desculpa por que você não fez. Então, governar, desde que eu cheguei ao governo, eu almoço, janto, tomo café da manhã, o presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, todo esse pessoal que tem órgãos independentes e poder, que é o Judiciário e o Legislativo, eu sento com eles. Meu amigo, peraí, vamos resolver. O Estado está quebrado, tá certo? Então eu preciso de uma parceria com vocês. Qual? Eu não vou poder passar 20% do duodécimo, que é a parcela que o Estado tem que passar para vocês. Não posso. Mas no primeiro momento, governador, isso é constitucional, não, mas o problema não é Goiás, nós não precisamos só tirar Goiás desse problema, então vamos embora junto. Aí você vai construindo isto, e a sociedade, quando vê que você entra num cargo e que ele sente que você, tá certo? Tá governando com o seu exemplo de vida, que você não está envolvido em bandalheira, que você não está transformando seu mandato em negociata, tá certo? Que você tem autoridade moral, as pessoas vão, tá certo? Por exemplo, eu nunca tive uma greve em Goiás. Não é? Quer dizer, a pessoa tem problema, está aqui, eu não estou escondendo nada, olha a situação mesmo. Eu recebi o Estado com 6 bilhões e 800 milhões de dívida, eu tinha 11 milhões depositados no banco. Mostrei, está aqui. Mas também não fui, eu não me acomodei com isso, pelo contrário, eu saí na recuperação e hoje é o Estado que vive no equilíbrio fiscal completo. Pago em dia, as pessoas não precisam estar procurando, fez o serviço, aquele serviço é medido, ele recebe. Então ele se sente aliviado. Ele se sente assim, olha, porra, cara, esse governo não está bom, eu construí a rodovia, não precisei nem falar com o diretor financeiro, eles foram lá, mediram, passaram o dinheiro para minha conta. O cidadão foi lá, faço o transporte escolar, eu fiz o transporte escolar, o dinheiro foi, recebi. Eu fiz um colégio, fiz um hospital. Então, eu cumpri o negócio, está resolvido, está pago. Então, você vai angariando esse nível de credibilidade. As pessoas mais humildes vão vendo que aí sim o Estado chega na vida deles. Esse é o que é importante. O mais gratificante, porque você vê, eu sou cirurgião, né? Não tem nada melhor do que medicina. Porque o cidadão chega e fala assim para você, olha aqui, levanta a camisa, a sua assinatura aqui, porque eu opero coluna, o cara vem e tal. Então, eu operei milhares. Não tem nada mais gratificante. Qual é que é a alegria maior da gente? A hora que eu vejo meus meninos todos uniformizados, você vê o padrão da minha educação, você vê a alimentação nos meus colégios, você vê o padrão das salas de aula, laboratório de física, química, biologia, informática, algumas regiões já com robótica, e aquele apoio todo na área do esporte, tudo na grama esmeralda, as salas todas arrumadinhas, tudo com carteira, todo material didático. Meus meninos, do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, tudo com Chromebook do Google. Da Google. Como é que ele nunca viu isso? Nunca... Você precisa de ver o pai falando, governador, eu nunca podia dar isso pro meu filho, cara.
Então eu preparo essa meninada e eu motivo essa meninada a ir para a disputa. Vocês têm que ser o primeiro lugar em matemática, tem que ser o primeiro lugar em português, vocês vão ter direito a fazer o inglês também e tal. Então é isto que me motiva. Então você muda. Quando eu chego nos colégios, aí eu tenho... Quando eu vi que tinha uma evasão escolar muito grande, então eu fui em 2021, eu implantei chama Bolsa Estudo. Menino tem frequência e tem boa nota, eu dou para ele R$111. Ele tem um cartãozinho. Tem que falar o cartão do Tio Caiado. Então, quer dizer, ele sabe que se ele tiver a presença lá e a nota, está depositado todo dia 15 na conta dele. Então você vai criando essa empatia, e aí eu monto fanfarra, aqueles que gostam da área do esporte, outros gostam da área da música. Você vai de acordo com a vocação do adolescente, você vai priorizando ela em cada local. Isso tem impacto na segurança pública também, né? Aí talvez seja o ponto, assim, uma comparação, é a coluna vertebral da governabilidade. Porque as pessoas falam assim, porque Goiás é pequeno. Eles têm mania de falar isso, sabe? Goiás tem 7.200.000. Para mim, Goiás é desse tamanho as 4 cidades mais violentas do Brasil. Quando eu entrei no governo, estava em Goiás, no entorno de Brasília. Valparaíso tinha lá um outdoor lá. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do Brasil. Os caras tinham um outdoor lá, assim? Na entrada da cidade. Mais violento que a Baixada Fluminense. Tá certo? É bem violento. É mais violento que a Baixada Fluminense. Lá era Comando Vermelho, PCC, tudo ali dentro. A pessoa tinha que pagar pedágio para comprar gás, tinha que pagar pedágio para abrir uma lojinha, tinha que pagar pedágio para poder entrar na casa dele. Tá certo? Então, as pessoas viviam sem poder ir para o ponto de ônibus, porque tomava o celular dele. O outro não podia morar na fazenda, porque eles iam lá, assaltavam a fazenda do cidadão. O outro chegava montar uma feirazinha dele, 4 horas da manhã, ele ia lá roubar o que ele estava ali para vender. Então, você viu que, por exemplo, andar de carro a diesel em Goiás, não existia isso. Por quê? Não tinha seguradora. Entendi, tá. Você tinha 900 carros roubados mês. Tá maluco, muita coisa. Veja bem, 900 carros roubados mês. Você tinha uma média de quase 11 mil carros por ano. Então não tinha segurança. Os donos de concessionária não vende carro a diesel, porque o cidadão vai ser assaltado, ou senão ele vai ser assassinado, porque era um maior desmonte de carro que existia. Então, veja, no momento em que eu vi esse quadro, esse cenário todo, Igor, eu falei, bom, eu preciso começar. E foi quando eu tomei posse. E que aí é aquela frase que eles até me conhecem aí, que eu, no meu discurso, em frente às minhas tropas todas de segurança, eu disse, a partir de hoje, tá certo? O bandido muda de profissão, muda de Goiás. Aí foi o meu mandamento número 1. Daqui agora, eu entrei para valer. Aí eu formei 1000 homens na área da inteligência, interagi as polícias, batalhões especializados. Tanto é que o senhor nunca mais se teve em Goiás um assalto a banco. Você não tem em Goiás assalto a carro forte, você não tem novo cangaço, você não tem negócio de cidadão tá aí roubando celular dos outros. Cidadão, 4 horas da manhã, você chega nos barzinhos de Goiânia, tá o cara com o celular em cima da mesa, comendo o sanduíche dele e tal. Você anda, você circula, você mora na sua fazenda, mas você vê que a segurança pública foi que me deu a condição de mostrar para a população que valia a pena acreditar no governo.